Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, que o Senhor possa estar falando conosco, possa estar falando comigo e com você nessa noite. Amém? No nome de Jesus. Que você possa estar meditando na palavra do Senhor. Abra a sua Bíblia no livro de Lamentações. Amém. Lamentações de Jeremias. Você vai achar aí, logo depois de Jeremias, tá? Lamentações, capítulo 3. Amém. Achou? Achou? Diga, achei. E vocês sabem que Jeremias, vamos estar falando um pouquinho sobre Jeremias. O Jeremias é um profeta que muitas pessoas, não sei se você já ouviu esse termo, utiliza o termo profeta chorão. Já ouviu falar isso ou não? Quem já ouviu falar profeta chorão? Alguns já, alguns não. Porque foi um profeta que chorou muito na presença do Senhor. Um profeta que passou por muitas coisas ruins, por muita luta, por muita dificuldade, por muita coisa ruim. Tá? Quem gosta de coisa ruim? Ninguém. Quem gosta de coisa boa? Amém. Tem uns que não gostam de nada, né? É brincadeira, né? Mas tem uns que gostam de coisa boa, tem uns que gostam de coisa ruim. Ninguém gosta de coisa ruim, né? A gente quer lutar contra essas coisas ruins. Mas o Jeremias ele passou por muita coisa ruim. Foi um período em que o povo estava sendo levado cativo e Deus falou assim com Jeremias. Olha só que interessante. Jeremias, você vai chamar o povo ao arrependimento. Já pensou Deus chegar para você e falar assim, o seu chamado, a sua convicção, eu estou chamando você hoje para você ir chamar as pessoas e chamar elas para o arrependimento. Só que elas não vão te ouvir. O próprio Deus já falou isso para ele. Já pensou? Que ministério frustrante. Deus falou para ele, você vai chamar as pessoas ao arrependimento, mas elas não vão te ouvir. Você vai pregar, mas a sua palavra, o pessoal não vai se arrepender. Você não vai ver fruto de arrependimento. Você não vai ver solução. Você não vai ver mudança. As pessoas não vão te ouvir. Vão te ridicularizar. Vão pegar no seu pé. Vão zoar. Vamos dizer assim o termo de hoje. Vão zoar da sua cara. Vão pegar em você. Ninguém vai te ouvir. O interessante é que, se a gente for pensar nos dias de hoje, é como se fosse um homem de Deus sem seguidores, sem ninguém à volta dele, porque as pessoas não estavam junto com ele. Se a gente pensar nessa questão, o ministério parecer frustrado nos nossos dias de hoje, É um ministério, poxa, que a pessoa não tem ninguém com ele, Um ministério frustrado, então não tem ninguém com ele. Mas esse livro está na palavra do Senhor. Amém? Deus permitiu que Jeremias vivesse. Tem 2 livros, Jeremias e Lamentações de Jeremias. E Deus permitiu que entrasse um monte de lamentações. Lamentações. O que é uma lamentação? A gente lamenta, o que é uma pessoa que lamenta bastante? Reclama, Que mais? Chora. Reclama chorando. Mas é uma pessoa que está triste. Uma pessoa abatida. Emocionalmente ferida. E o Jeremias é um homem que estava dessa maneira. Abatido, ferido, triste. Talvez você esteja passando por algo desse tipo. Abatido, triste, chorando. Não sei como está a sua alma. Não sei como está o seu coração. Talvez você possa estar chorado com esses dias. Talvez você esteja triste de ver algum parente passando por alguma dificuldade, ou até você mesmo passando por algo. Como será que está o seu coração? O de Jeremias estava muito abatido. Eu falo para você depois, dê uma lida, busque ler na sua Bíblia um pouquinho sobre Lamentações de Jeremias inteiro. Você vai ver quantidade de lamentações que ele faz.
Mas eu quero ler com vocês hoje o capítulo 3, o versículo do 1 em diante. Tá? Nós vamos ler o capítulo 3, verso 1. Lamentações 3, 1. O 1 diz assim: Eu sou o homem que viu a aflição, trazida pela vara da ira de Deus. Ele me impeliu e me fez andar na escuridão e não na luz. Sim, ele voltou a sua mão contra mim, vez após vez o tempo todo. Fez que minha pele e minha carne envelhecessem e quebrou os meus ossos. Ele me sitiou e me cercou de amargura e de pesar. Fez-me habitar na escuridão como os que há muito morreram. Cercou-me de muros e não posso escapar. Atou-me a pesadas correntes. Mesmo quando chamo ou grito por socorro, ele rejeita a minha oração. Olha só como está o coração de Jeremias. Não sei se você já passou por isso, mas ele está colocando para fora aqui um sentimento. Não quer dizer que necessariamente tudo o que aconteceu aqui é que Deus fez com ele, não é que Deus colocou correntes nele, prendeu ele lá. Mas eu quero que você sinta como ele está se sentindo aqui. Ou seja, ele está colocando até para Deus, como se assim, ó, Deus me fez isso comigo. E ele fala aqui então, cercou de muros, o versículo 9. É o 8, né? Mesmo quando clamo ou grito por socorro, ele rejeita a minha oração. Já se sentiu assim, de você orar e parece que Deus está rejeitando a sua oração? Ele impediu o meu caminho com blocos de pedra e fez tortuosas as minhas sendas. Como um urso à espreita, como um leão escondido, arrancou-me do caminho e despedaçou-me, deixando-me abandonado. Preparou o seu arco e me fez alvo de suas flechas. Atingiu meu coração com flechas da sua aljava. Tornei-me objeto de riso de todo o meu povo nas suas canções. Já fizeram canção zoando você? Já fizeram canção brincando com você? Já pensou na situação de Jeremias? Ele virou motivo de riso. Virou motivo de música. Ele está colocando aqui como se Deus tivesse... Imagina isso. Deus pegou suas flechas e eu sou o alvo. E Deus está tirando flecha em mim. Não é possível. Ele está numa situação tenebrosa. Versículo 14. Tornei-me objeto de riso de todo o meu povo nas suas canções. Eles zombam de mim o tempo todo. Fez-me comer ervas amargas e fartou-me de fel. Quebrou os meus dentes com pedras e pisoteou-me no pó. Tirou-me a paz, esqueci-me o que é prosperidade. Por isso digo, meu esplendor já se foi, bem como tudo o que eu esperava do Senhor. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Dá uma paradinha aqui. Gente, se a gente pensar aqui, o Jeremias está acabado. Está acabado. Sentimentalmente, emocionalmente, mentalmente, acabado. Muita coisa aqui fisicamente também. Né? Ele fala dos dentes aqui, se for algo realmente físico, já pensou? Os dentes ele já deve caído, virou pó. Né? Tudo estava ruim, tudo. Dentista aqui, imagina a boca do rapaz. Né? Imagina a boca do Jeremias como estava. Como estava a situação dele, ele estava caído, ele estava abatido, detonado. Detonado. Não sei se você já viu alguém tão detonado assim. Mas ele lamenta aqui e ele começa a pôr para fora as emoções dele. Não sei você como contar com as emoções feridas ou doídas dessa maneira, o que você faz? Mas em geral a gente fala para alguém, não é? Em geral a gente fala para alguém. Algumas pessoas se calam e se fecham, mas em geral a gente reclama para alguém. Reclama para o vizinho, reclama para o amigo, reclama para um parente, para o pastor, para o discipulador. A gente põe para fora de alguma maneira. Alguns só choram no quarto ou se fecham. Alguns entram em depressão e ficam fechados naquilo e não querem sair daquilo, ficam reclamando. A mente não está boa. Mas eu quero que você preste atenção no 21.
No verso 21, 3:21 diz assim: todavia, ou seja, como está na sua versão aí? A minha está todavia. Alguém tem alguma coisa diferente? Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. A versão mais comum, né? Quero trazer à memória aquilo que pode me trazer esperança. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Esse versículo, gente, é a chave da mudança de mente do Jeremias. Amém? Se você observar, ele fala assim: eu quero trazer à memória, porque fisicamente e visivelmente nada dava esperança para ele. Então talvez você esteja nessa situação. Visivelmente você não vê esperança. Visivelmente você não vê saída. Visivelmente você não vê como melhorar. Visivelmente você não vê como aquilo pode melhorar de algum jeito. Às vezes você olha aquele marido, para o seu parente, para aquele filho, e você fala: não é possível, isso aí não melhora nunca. Isso aí não tem mais jeito. Esse aí não sai do álcool mais. Esse aí não sai mais da droga. Esse aí, nossa, não muda, só dá trabalho. Ou então, minha vida financeira já era, não tem como, não dá para subir mais. Parece que o buraco, já cheguei ao fundo do poço. Mas ele olha aqui, ele fala assim: mesmo estando tudo lá, no fundo do poço, ele fala isso: quero trazer à memória aquilo que pode me trazer esperança. Amém? Repete isso comigo, fala assim: eu quero trazer à memória o que pode me trazer esperança. Memória. Memória. O que é a memória? A gente guarda uma caixa de lembranças. A sua cabecinha e a minha cabecinha guarda muita coisa. Você com certeza tem... Não pode fazer isso, irmão. Tem uns que a cabecinha, o outro olha para o outro, achando que não tem cabeça pequena, tem cabeça grande. A sua cabeça pequena ou cabeça grande que você tenha, não importa. A sua memória está aí, você guarda muita coisa. Mas sabia que a maioria das coisas, muita coisa a gente esquece? A gente esquece muita coisa. E sabia que a gente esquece muita coisa para o nosso bem? Porque se você lembrasse de tudo, você inclusive existe, parece que uma doença. Eu não sei se a Lilian lembra, ou o pessoal aqui, eu esqueci de marcar o nome. Mas existe uma doença em que poucas pessoas no mundo já foram catalogadas com essa doença, que são pessoas que não esquecem de nada. Elas lembram de tudo. Elas lembram da roupa que elas vestiram tanto tempo atrás, elas lembram de tudo que aconteceu, detalhes de tudo que aconteceu. Agora, tanto que isso é tratado como doença, porque isso não é bom para a gente lembrar de tudo. Mas a nossa memória é uma caixa de lembranças. Eu costumo dizer assim: imagina que eu falo uma palavra para você, a sua mente fosse um gavetão. Imagina aqueles armários de aço, que tem aquele gavetão. E tem um filme que eu lembro que eu achei interessante essa cena. É o Todo-Poderoso. Quem já assistiu esse filme? Todo-Poderoso. A maioria das pessoas. É um filme de comédia. Só que tem uma hora que ele está com Deus lá. Ele está conversando com Deus e é uma sala vazia, enorme, e tem um fichário. Na hora que ele abre a porta, a gaveta é meio que quase infinita. A gaveta leva ele está agarrado na gaveta, leva ele para, 100 metros adiante. E aí, aquilo ali era todas as memórias dele, as lembranças dele, as coisas que ele passou, coisa do tipo. Então, assim, você tira uma fichinha, você lembra aquele dia você caiu de bicicleta. Tem uma outra memória, que um dia você... Tem coisas boas e coisas ruins, A sua memória tem coisas boas que você falou: aquele dia meu pai me elogiou quando eu fiz um negócio bem feito. O meu aniversário, como eu lembro daquela festinha dos meus 15 anos. Aí o outro já lembra com uma festinha de 15 anos como sendo algo nada bom. Para mim foi horrível. Meu pai e minha mãe brigaram naquele dia. Ou seja, a memória, a gente traz à memória coisas que estão ali no consciente e subconsciente, que são memórias que estão escondidas. Coisas que a gente não lembra mais, mas que estão ali. E que, de repente, pode vir à tona. Depende de uma situação, ela pode vir à tona. É muito comum isso, você pensar assim... Por exemplo, quando você fala assim: não fica a cara daquela pessoa. Você nem conhece ela. Por que você não foi com a cara? Em geral, no seu subconsciente tem alguém parecido com ela, ou alguma situação que aconteceu parecida com aquela pessoa em que você não gostava, você não gostou, te feriu. E de repente aquela pessoa vira um bloqueio para você. Aquela pessoa lembra alguém que você nem sabe quem é. Mas de repente aquilo te traz um mal-estar.
mas aquela pessoa não tem nada a ver com isso. Não é? Às vezes você pode olhar para mim e falar assim, não vou com a cara desse homem. Porque ele lembra, sei lá, você nem sabe por quê. Às vezes você não sabe por quê. E às vezes sua memória te engana. Ela faz com que você, de repente, se afaste de alguém que poderia ser uma bênção na sua vida. A sua memória pode te enganar. Agora, a nossa memória guarda muita coisa. E baseado no que a gente pensa, a gente age. O que você pensa, o que preenche a sua mente, você vai tomar atitudes. Já dei esse exemplo aqui várias vezes. Se eu falar, de repente, eu matar uma mosquinha, a mosquinha está pousando aqui, eu mato. Pá! De repente, o Ademir fala assim, ixi, o Mateus não gosta de mosca. Na mente dele. Mas a Lilian fica escandalizada. Fala, onde já se viu matar os animais? E ela começa a ficar brava comigo. Porque eu matei um animal. E aí, a Letícia pensa assim, ainda bem que ele matou. Ela estava vindo em mim. Aquela mosca estava vindo para cima de mim, ainda bem que ele matou meu Salvador. Mateus me salvou, meu herói. Você vê que depende de acordo com a experiência de cada um, a mente vai para um lado. Um acha que, Mateus não gosta de bicho. O outro, Mateus assassino, inimigo de Deus, que ele matou a mosca. E a outra, não, meu Salvador, porque ele matou a mosca, ela vinha em cima de mim. Ou seja, de acordo com as suas experiências, você tem uma visão de alguém matando uma mosca. E você vai ter uma reação. Uns reagem de um jeito, uns ficam quietos, outros falam, por que você matou a mosca? E aí de repente eu falo assim, não, porque ela estava, não, porque você não devia. Aí de repente a Lilian vem e começa a bater em mim, porque eu matei a mosca. E aí o André, que é meu amigo, ele vê o amigo apanhando, aí ele entra na briga. Você entendeu? A nossa memória vai puxando, a gente começa a ter atitudes em relação a isso, por causa de uma mosca. Entendeu? Às vezes, a sua memória, a sua mente aí vai formando as suas ligações, as suas experiências, e você olha para mim e você acha que me conhece. Eu vou dizer para você que ninguém aqui me conhece como eu realmente sou. Nem meus pais, nem eu. Tem muita coisa, gente, que passa aqui dentro que só eu sei. Nem minha mulher sabe. Nem meus pais sabem, nem meus amigos sabem. Ou seja, tem muita coisa aí na sua cachola, na sua mente, que só você sabe o que você está pensando. Tem coisa que vem uns pensamentos loucos, que você nem sabe por que veio aquilo, mas você sabe o que está pensando, não sabe? De repente vem um pensamento de suicídio. Você nunca pensou nisso na sua vida, mas de repente vem. Um pensamento de você pensar, será que alguém vai... Já vi pessoas passarem por isso. Será que se eu jogar na frente daquele carro e me matar, alguém vai sentir falta de mim? Do nada, assim, vem um pensamento desse. Será que se eu sumir, alguém vai sentir minha falta? E aí, com esse pensamento, vai gerar várias atitudes que podem te machucar muito. Porque, de repente, viu um pensamento errado e pousou na sua mente. Um pensamento como esse, já vi pessoas que, por exemplo, pensam dessa maneira. Será que se eu me matar, alguém vai sentir falta de mim? Esses dias eu estava conversando com um amigo meu e ele falou isso. Que começou a vir pensamentos desse tipo. Ele falou que ele sempre viveu uma vida de sucesso, super bem, super tranquilo, bem financeiramente, bem com seu emprego, mas de repente ele começou a entrar em depressão e ele chegou ao momento que ele pensou isso. Será que se eu me matar, alguém vai sentir falta? Não que ele quisesse fazer, ele não fez, e nem tentou, mas ele falou para mim, eu pensei isso várias vezes. E o problema é o seguinte, o diabo, quando ele percebe que a pessoa está numa situação desse tipo, ou ele lança uma ideia desse tipo, o que acontece? Às vezes você está chegando na igreja, você está numa situação dessa, mas você está chegando na igreja e de repente uma pessoa não te cumprimenta. A pessoa não deu a mão para você. E aí você fala, essa pessoa não gosta de mim mesmo. E aí você, de repente, porque você já está com aquela ideia de se matar, mesmo que você não esteja fazendo, de repente você fala assim, ninguém liga para mim mesmo, tá vendo? E o diabo começa a lançar a ideia. Tá vendo? As pessoas não gostam de você. Por que você está aqui? Está vendo? Começa a lançar dúvidas na sua mente. O diabo é especialista nisso, em lançar dúvidas na sua cabeça, em você duvidar.
Foi isso que ele fez com a Eva lá atrás, não foi? A Eva estava lá no jardim, e aí ele começou: ah, mas Deus falou para vocês que se você tocar nessa árvore, você vai morrer? Certamente não morrereis. Ou seja, ele começou já a jogar dúvida. Não tem problema. Vai lá, experimenta. Deus sabe que aquilo vai te dar conhecimento, que aquilo vai fazer você ser igual a Ele. Ou seja, você vê a astúcia do diabo de jogar uma dúvida, na sua cabeça. O Mário trouxe uma palavra para os jovens ontem bem em cima disso. Ou seja, o diabo às vezes quer jogar uma ideia na sua cabeça assim, para você ter dúvida. Mas será que é isso mesmo? Será que Deus me chamou mesmo? Será que eu sou filho de Deus? Será que se eu morrer eu vou para o céu? Ou seja, você já tomou uma decisão com Deus, você já foi batizado, mas vai vir essas dúvidas, porque o diabo quer jogar essa dúvida na sua cabeça. E você tem que aprender a lutar com esses pensamentos. Amém? Interessante o seguinte, gente. Então, a nossa mente guarda muita coisa. E a sua visão sobre mim é baseada nos seus conceitos. É baseada no que você viveu. Não quer dizer exatamente que eu sou assim. Você entendeu? Ou não entender? É um pouco complexo. Pensa bem. O que você, a G, olha para mim e vê o Mateus, pelas atitudes que eu faço, de repente eu tenho um jeitinho de falar assim, meio esquisito, ou o jeito que eu sou, ela forma uma opinião sobre mim, mas ela não sabe quem eu sou. Porque ela não sabe se eu sou assim em casa, ela não sabe o que eu comi hoje, ela não sabe o que eu fiz hoje, ela não sabe se o meu dia foi alegre ou se foi triste, ela não sabe se eu chorei ou se eu ri, e eu não sei o que passou na sua vida hoje. Eu vi alguns de vocês hoje, algumas pessoas que almoçaram comigo, mas eu não sei o que passou hoje na sua vida. Ou seja, a gente se conhece muito pouco, não é? Agora, baseado no que eu sei sobre você, já parou para pensar o quanto a gente julga as pessoas? Já parou para pensar o quanto quando a gente fala mal de alguém, a gente não sabe nada? Eu posso falar mal do Tiago para o Bruno, mas, de verdade, eu não sei nada do Tiago. Eu não sei o que passa na mente dele dia a dia. Eu sei muito pouco. Quando eu faço isso de alguém, quando eu falo mal de alguém, eu estou falando mal segundo os meus conceitos, segundo aquilo que eu acho que a pessoa é, e não o que ela é. Entendeu? Então, quando a gente fala mal de alguém, a gente está pecando muito, muito, muito. Porque a gente não sabe quem é aquela pessoa, a gente não tem consciência do que está na mente dela, a gente não sabe o que ela fez, e eu estou lá julgando ela e falando mal dela. Agora pensando no oposto para você, quando alguém fala mal de você, se é verdade, você não precisava se preocupar, porque é verdade, você tem que mudar. Não é? Se o Tiago começou a falar mal de mim, que eu sou fofoqueiro, e de repente eu falo assim, e eu reconheço que eu sou fofoqueiro, ou seja, eu tenho que mudar. Então não tem por que ficar bravo. Correto? Está na hora de você mudar. Agora, se alguém está falando uma mentira de você, alguém está inventando uma coisa sobre você, você tem que ficar bravo? Se é mentira, mas se você observar, a gente vai se estressar, a gente vai ficar nervoso por uma mentira, por uma coisa que não é verdade. E a verdade sobre nós, você sabe. Não é? Porque você sabe o que está passando na sua cabeça. E Deus conhece você. E Deus conhece você. Amém? Então, quem pode te avaliar? É Deus. Amém? Ou seja, gente, é uma briga com a nossa mente. Porque a gente tem a tendência a julgar os outros. A gente tem a tendência a falar mal dos outros. A gente tem a tendência a não gostar de uma coisa, a lamentar, como Jeremias estava lamentando todo o tempo. Porque a mente dele estava vendo as coisas daquele ângulo. Estava vendo as situações como se ele pôs até culpa em Deus. A mente dele estava assim. Talvez a sua mente esteja assim. Você esteja julgando a Deus baseado no que você conhece.
baseado no que você tem de experiência, baseado na sua mente, da minha mente pequena, porque nós conhecemos muito pouco a Deus. Quem conhece verdadeiramente a Deus é o Espírito de Deus, né? Que fala que todas as coisas perscruta até as profundezas de Deus. O Espírito de Deus conhece a Deus. E a palavra do Senhor diz que o Espírito de Deus nos revela quem é Deus. Ou seja, o Espírito de Deus que conhece a Deus vai revelar a Deus a nós. Amém? Então a sua mente tem que estar preparada para você renovar os seus pensamentos, como está escrito lá em Romanos 12, a gente vai ler essa passagem, mas a sua mente tem que estar preparada para você renovar o seu pensamento em Deus, e não nas coisas dessa terra. Amém? Porque senão as coisas dessa terra, gente, são nebulosas. Você vai ficar só pensando da maneira como a gente pensa. A gente é pecador, gente. A gente é pecador. A gente é falho pra caramba. E você vai estar julgando o seu irmão ou as outras pessoas da sua visão torta. É mais ou menos assim. Se eu tirar o óculos, gente, eu não sei quem é quem aqui. Não sei mesmo, gente. Eu só sei que é meu pai aqui, porque eu estava vendo aqui e tem um negócio branco no queixo. Mas, gente, eu não enxergo sem óculos. Agora, imagina eu andando na rua assim. Eu vou maltratar irmãos da igreja, porque eu não vou cumprimentar. Meu, pode passar assim 1 metro de mim, gente. Eu não vou reconhecer quem é. Porque a minha visão está turva. A minha visão está defeituosa. E, irmãos, enquanto nós estivermos nessa terra, a nossa visão vai ser torta. Não tem como a gente não tem uma visão perfeita das coisas de Deus. A gente não tem uma visão como é o mundo espiritual. A gente não vê nada. A gente só vê o natural. Ou seja, a nossa visão é torta. Então a gente não pode julgar os outros através da nossa visão. Amém? Então preste atenção nisso. Comece a refletir sobre isso. O que você está falando das pessoas? Mesmo que as pessoas estejam falando mal de você, mesmo que as pessoas estejam julgando você, coloque isso no altar do Senhor e fala: Deus, o Senhor me conhece, né? Eu entrego tudo isso nas tuas mãos. Amém? No nome de Jesus. Agora, o que eu acho muito interessante nessa passagem, gente, é que depois que Jeremias fala isso, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Olha as coisas que ele fala depois. Eu quero que você foque nisso. Presta atenção, volta lá, então, 3:21. Todavia lembro também das coisas que podem me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis e se renovam a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo: a minha porção é o Senhor, portanto nele colocarei a minha esperança. Amém? Nele colocarei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Amém? Gente, parece outra pessoa. Não parece? O cara que estava pondo a culpa em Deus, no mesma passagem, no mesmo capítulo, falando que Deus tinha usado ele como um alvo de flechas do Senhor, ou seja, Deus estava cravando as flechas nele, que Deus tinha quebrado os dentes dele, que Deus tinha detonado a vida dele. De repente você vê um cara exaltando o nome do Senhor. Você vê um cara, né, um profeta do Senhor, falando assim: grandes são as misericórdias do Senhor, e elas se renovam a cada manhã. Amém? E ela é a razão de não sermos consumidos. Ou seja, ele podia ter sido consumido já, mas a misericórdia do Senhor é a razão de nós não sermos consumidos. Deus está comigo. Amém? Ele não se esqueceu. Ele não se esqueceu que Deus está com ele. O interessante, gente, a chave de tudo isso, eu quero que você preste atenção nisso, gente, que isso falou muito ao meu coração. Existe um Jeremias antes do verso 21. E existe um outro Jeremias depois do verso 21. Tem um Jeremias que está lamentando e falando um monte de coisas ruins. E depois tem um Jeremias que começou a exaltar o nome do Senhor e falar das misericórdias do Senhor. E começou a profetizar coisas boas.
mudou no Jeremias? Vamos prestar atenção. O que mudou para que o Jeremias começasse a falar das coisas de Deus? A mente. O foco onde estava a mente dele. Presta atenção nisso, gente. Não mudou a circunstância à volta dele. As coisas ruins ainda estavam acontecendo. Não apareceu dente na boca dele. Do nada. Plim! Fui no Marshall, fiquei bom. Não foi isso. Não foi, de repente ele ficou são de saúde. Não. As coisas ruins ainda estavam lá. Mas a mente dele, ele trouxe à mente dele coisas que podiam dar esperança para ele. E quem é a esperança dele? O Senhor. Que só Deus pode mudar a nossa mente. Amém? Só Deus pode mudar a nossa mente. Gente, a chave para a mudança de pensamento está no Senhor. Se a gente não focar em Deus, a gente vai continuar focando nas coisas ruins. Você vai continuar focando nas coisas tenebrosas que estão acontecendo à sua volta. Você vai focar nas pessoas desanimadas. Você vai focar nas pessoas tristes. Você vai focar nos problemas que você está tendo. Você vai focar na doença que está afligindo o seu corpo. Você vai focar, né, nas coisas horríveis que aconteceram na sua vida e na sua família. Mas, assim como Deus mudou a postura do Jeremias, Deus pode mudar a nossa postura. Amém? Deus pode mudar a sua postura. Deus pode fazer com que você deixe de focar nas coisas ruins que estão acontecendo e você consiga focar em Deus. Não é focar numa coisa boa. Entendeu, gente? Boa no sentido assim, visível. Deus é tudo de bom, amém? Então é focar numa coisa boa que é Deus. Agora, não é focar nas coisas, tipo assim, é isso que eu estou querendo dizer. Não é você sair e, eu estou doente, então agora eu fui curado. Então quer dizer que agora a glória a Deus. Porque agora não tenho mais dor. Não é isso. Antes eu não tinha dente, agora eu tenho. Antes eu não tinha dinheiro, agora eu tenho. Quantas vezes a gente já viu testemunho de pessoas assim? Não estou falando que não é bênção, gente. Eu também testemunho sempre das bênçãos de Deus. Mas o que eu quero focar com vocês é que não é só as coisas... glória a Deus porque Ele fez coisas boas para comigo. Eu quero que você consiga focar e agradecer a Deus, porque glória a Deus porque Deus está comigo. Amém? E não porque Ele fez uma coisa boa para mim. Não porque Ele fez uma maravilha na minha vida. Deus faz maravilhas. Mas eu quero agradecer a Deus porque Deus está comigo. Eu quero agradecer a Deus porque Deus é Deus. Eu quero agradecer a Deus que Deus é bom, mesmo que tudo à minha volta esteja ruim. Amém? A forma de pensar mudou. A forma de pensar do Jeremias mudou. Se você observar, a forma de pensar dele, ele estava olhando para a situação e de repente ele começou a enxergar um futuro. Né? Ele não estava vendo mais futuro. Ele não estava vendo mais mudança. Ele não estava vendo uma opção de melhora. Mas na hora que ele começou a olhar para Deus, ele viu um futuro. Amém? Irmãos, outro dia eu falei exatamente essa frase aqui. Se a gente olhar para essas coisas que a gente tem aqui, a gente não vai ver futuro. Mas se você olhar para Deus, você vai ver o futuro. Amém? Se você olhar para Deus, aí que você vai ver esperança. Aí que você vai ver misericórdia. Aí que você vai ver coisas boas que podem acontecer na sua vida aqui e depois. O diabo, ele quer fazer com que a gente fique olhando só para os problemas. O diabo quer que você foque exatamente nas coisas ruins que estão acontecendo. Ele sabe que se ele jogar uma dúvida em você, ele vai te abater. Mas nós temos que olhar para a nossa esperança, que é o Senhor. Amém? A minha esperança é o Senhor. Amém? Diga isso, a minha esperança é o Senhor. Amém? A sua esperança não é o seu carro. A sua esperança não é o dinheiro, não é o seu trabalho, não é o seu emprego. A sua esperança tem que estar em Deus. E aí, gente, eu quero focar mais uma coisinha antes de a gente terminar. O que tem ocupado a sua mente?
o que tem ocupado a minha mente. Porque se a gente viu que o problema está aqui, se a gente começa a pensar em coisas que realmente, mesmo que as coisas estejam ruins, a nossa mente começa a pensar nas coisas ruins e só focar nessas coisas, como eu posso mudar isso então? Abra lá em Romanos 12. Romanos 12. Novo Testamento. Romanos 12, 1, tá? Aleluia. Romanos 12, 1. Diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Amém? Você quer experimentar a boa e perfeita, agradável vontade de Deus? Se você quer isso, você tem que renovar a sua mente. E o renovar a mente aqui, gente, é em Deus. Amém? É não se amoldar aos padrões do mundo, está falando aqui. Tem uma versão que fala: não vos conformeis com este mundo, ou não vos conformeis com esse século. É não se colocar na forma. Se você observar, ó, esse copinho de água, essa água só está nessa forma porque ela só está numa forminha de copo, né? Porque ela está num copo. Se eu jogar ela aqui, ela vai se espalhar, não é? Mesma coisa, esse azeite aqui, esse óleo também, ó, ele está num formato mais redondinho, assim, tal, porque ele está aqui dentro. Se eu jogar dentro do outro copo, ele vai tomar outra forma. Então, imagine que você é o líquido. Em que forma que você vai estar? Você vai entrar em que forma? E ele fala assim: não entre na forma, não se aformem, não fiquem na forma do mundo. O mundo quer pregar para você que é normal fazer sexo fora do casamento. O mundo quer pregar para você que é normal você usar droga, é normal você praticar coisas que são desagradáveis ao Senhor. Tem um monte de coisas. Mas ele quer que você entre no padrão dele. Mas aqui está falando assim: a gente tem que renovar nossa mente, sair desse padrão. Amém? Então a gente não pode aceitar essas ideias do mundo, gente. Não dá para aceitar, não dá. Se você aceitar, você vai entrar no padrão do mundo. E aí, a sua mente vai estar como a do mundo. E aí não vai ter como. Na hora que vier circunstâncias como essa, você vai olhar para as coisas do mundo. E você só vai ver esperança nas coisas do mundo. E a sua esperança vai estar no dinheiro. A sua esperança vai estar no seu marido. Vai estar na sua esposa. A sua esperança vai estar em pessoas. A sua esperança vai estar em coisas. E a sua esperança não vai estar em Deus. Porque você se moldou ao padrão desse mundo. Esse mundo não crê em Deus. Esse mundo jaz no maligno. E se sua mente se renovar no Senhor, aí sim, você vai poder experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Você vai poder experimentar a boa, perfeita e agradável. Bom, perfeito e agradável. Quer coisa melhor que isso? Já pensou? O que é bom para você? O que é bom para você? Não sei o que é bom para você, mas para mim é quando dá certo. Não é? Quando você está jogando basquete, você faz a cesta e você ganha. Bom para mim é quando o carro não quebra. Bom para mim é quando não dá nada errado. Tudo isso pode acontecer na sua vida, não só aqui, mas na eternidade. Principalmente porque você vai estar com Deus. Amém? E você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. De Deus, não é a sua. Amém? Porque às vezes a sua vontade é que nada quebre. A sua vontade é que nada dê errado. É que você fique bem sempre. Mas a gente tem que experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se a gente renovar a nossa mente. Então eu tenho que pensar nas coisas que são do alto. Eu tenho que pensar nas coisas de Deus. Eu tenho que tentar ter o quê? A mente de Deus. Eu tenho que ter a mente de Cristo.
Os pensamentos de Deus. É isso que tem que ocupar a minha mente. Filipenses 4, de 6 a 8, mas tem uma parte aí que fala assim: tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ou seja, se você começar a preencher seu pensamento com essas coisas, se você começar a buscar, onde está isso, gente? Na palavra de Deus está recheada disso, de promessas do Senhor para nós. Eu vejo assim, gente, a gente tem muitas vezes andado olhando para baixo, olhando para as pessoas. Olhar para as pessoas é olhar para baixo. Porque a gente coloca expectativa nas pessoas e as pessoas nos decepcionam. Se você está aqui, eu quero dizer para você que eu vou te decepcionar. Se você está aqui e você está procurando uma igreja perfeita, eu vou dizer para você que eu vou te decepcionar. Isso é uma profecia que vai se cumprir. Porque eu sou falho. Todos nós somos falhos. Irmãos, com nossos erros a gente vai ferir uns aos outros. Mas se não houver arrependimento, se não houver, a gente não vai conseguir andar junto nunca, com ninguém. A gente tem que trazer à nossa memória as coisas que não podem nos trazer esperança. Amém? E o único dono de toda esperança, o único dono de toda memória boa, o único que pode trazer alguma esperança para nós é Deus. Amém? Não há outro que pode trazer uma memória boa. Porque as memórias boas que você tem na sua mente, muitas delas já estão se apagando. Talvez você não se lembre de coisas boas que aconteceu com você. Você nem lembra. Por que aconteceu tanta coisa boa, gente? Aconteceu tanta coisa boa já com a Rafinha, com a minha filha. Você acha que ela vai lembrar daqui a muitos anos? Mas tem coisas que vão marcar ela, mas tem coisas que ela não vai lembrar. E eram coisas boas. Mas, se a gente pensar em ocupar nossa mente com Deus, com a esperança que só Ele pode dar, eu fiquei maravilhado com a maneira como mudou as palavras de Jeremias. E como ele muda as frases ali, de uma pessoa totalmente derrotada para uma pessoa totalmente maravilhada com as coisas de Deus. Porque ele colocou a mente dele no lugar certo. Porque ele colocou a mente dele, focou na coisa correta. Ele fez o que o Romanos 12, nem em Romanos 12 estava escrito ainda, porque era no Novo Testamento, mas ele cumpriu como se pegasse aquilo que viria, né, que era Romanos 12, 1 e 2, mas naquele fala assim, ele pegou e renovou a mente dele em Deus. Ele trouxe à memória aquilo que trazia esperança, que era o próprio Senhor, e ele começou a pensar e maravilhado, começou a louvar e engrandecer o nome do Senhor. Ou seja, se você conseguir focar em Deus, não tem como você ficar inerte, você vai começar a maravilhar, e vai ficar maravilhado com as coisas que Deus fez, e você vai pensar nas misericórdias, você vai pensar nas bondades de Deus, você vai começar a pensar no como Deus foi bom com você, como Deus já mudou coisas na sua vida, e como Deus ainda vai mudar. Amém? Ou seja, é muita coisa boa que Deus tem para nós, se você se colocar nele. Amém? Gente, e aí que é interessante a gente aplicar isso na nossa vida. Porque eu vejo assim, gente, nós passamos por dificuldades. Nós temos passado por dificuldade, muitas vezes até na nossa comunidade, com algumas pessoas, com pessoas que às vezes saíram. E às vezes a gente se entristece com isso, o nosso coração se entristece. Mas se a gente ficar olhando só para as pessoas, gente, vou estar olhando para coisa errada. Porque meus olhos têm que estar no Senhor, amém? Então eu clamo a você, para que você olhe para Deus. Não olhe para as pessoas ao seu lado. Não olhe para o seu irmãozinho, para a sua irmãzinha, o que ele faz, o que ele deixou de fazer. Mas vamos focar no Senhor. E se você focar no Senhor, tem coisas para você fazer aqui. Porque nós precisamos de gente, precisamos de pessoas para trabalhar. Mas você tem que focar em Deus. Se você focar em Deus, você vai conseguir. Amém? E é interessante que se a gente focar nos problemas, a gente se desanima. Se você focar, por exemplo, você tem um trabalho para fazer na escola, se você olhar pela quantidade de páginas que você tem que escrever, você vai focar só nas coisas que você precisa fazer, você não faz. Então nem vou fazer. Eu ouvi o Jonatas falando hoje uma coisa, no almoço, e exatamente muita gente acontece isso. Vou usar o seu exemplo, tá, Jonatas? Ele falou que ele queria fazer uns joguinhos, e ele queria fazer muito bem feito. Só que porque ele não conseguia fazer bem feito, ele não fez.
Uma coisa assim, né? Que você usou mais ou menos as palavras. Ele fez uma parte, mas depois ele viu que ele não ia conseguir fazer da maneira como ele queria, que ele queria deixar um negócio bem feito, e ele acabou desistindo meio que do projeto. Né? Acontece muito isso na nossa vida. Porque a gente não sei, não vou conseguir fazer muito perfeito, assim, então nem vou fazer. Muitas vezes a gente acaba desistindo. E aí a nossa vida espiritual às vezes entra nessa. Eu não sei se eu vou ser uma pessoa muito santa para Deus, então não vou fazer. Já que não dá para pegar e ser uma pessoa assim, retinha e tal, então nem vou andar com Deus. Mas não é assim que a gente tem que pensar. A gente tem que focar no Senhor. Amém? Oi? Ele que santifica a gente. Não é a gente esperar ser santo para a gente andar com Deus. Gente, isso é um engano tremendo. Um dia que eu estiver bem com Deus, eu já vi gente falar isso. O dia que eu estiver bem com Deus, daí eu vou tomar ceia, aí eu vou na igreja, aí eu vou... Não vai então, nunca. Porque a gente está aqui para ser santificado pelo Senhor. Ele que nos santifica. Porque pelas nossas ações, você nunca, presta atenção nisso, fala nunca. Nunca eu serei santificado pelas minhas atitudes. Gente, nunca a gente vai ser santificado pelo que a gente faz. A gente é santificado porque Ele é santo. E Ele nos santifica. Então, gente, não espere que você fale assim, não é que eu fizer tal coisa. Nossa, aí Deus vai gostar. Gente, você tem que se arrepender, lógico. Mas não é pela sua atitude que você vai ser santo. Porque a gente é ruim. Eu falei já isso no começo. Eu sou ruim, eu sou pecador, eu sou falho. Agora, eu clamo a você que você leia mais a Bíblia. Porque aqui tem as promessas do Senhor. Amém? E eu vejo assim, se a gente preencher a nossa mente só com essas coisas terrenas, a gente vai se amoldar às coisas terrenas. E a gente vai olhar para as coisas terrenas. Como eu falei, eu vou focar, porque se eu não tiver o carro, eu vou ficar triste. Se eu não tiver saúde, eu vou ficar triste. Se eu não tiver a minha namorada, eu vou me abater. Se eu não tiver um namorado, aquele de olhos azuis e cavalo branco, eu vou me abater. Ou seja, a gente vai se abater por qualquer coisa que não acontecer na nossa vida. E a nossa esperança vai estar nessas coisas da terra. E se a nossa esperança está nas coisas dessa terra, somos o quê? A palavra de Deus diz isso. Somos os mais miseráveis dos homens. Porque a nossa esperança está na coisa errada. Se você acha que a sua vida vai melhorar na hora que você tiver um namorado, uma namorada, você está enganado. Se você acha que a sua vida vai mudar na hora que você tiver um emprego, você está enganado. Se você acha que a sua vida vai melhorar na hora que acontecer tal coisa na sua família, está enganado. A nossa vida vai mudar na hora que você colocar a sua esperança em Deus. Amém? Irmãos, e tem muita promessa na Bíblia. Eu vou ler só algumas para você aqui, só para você ver. Não vou nem citar, mas depois eu posso mandar tudo no grupo lá para vocês. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, diz o Senhor. Amém? Deus quer te aliviar. Promessa dele. Ele prometeu. Ou seja, você vai ficar falando que eu estou sobrecarregado. Não dá. Eu estou cheio, estou cansado. A correria da vida. Ou você vai pensar, Deus falou uma coisa que vai contrária a isso. Que Ele vai me aliviar. Tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Você ainda não está completinho. Mas até quando Jesus Cristo voltar, você vai estar perfeitinho. Amém? Deus vai te aperfeiçoar. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é refinada. E é escudo de todos os que nele confiam. Amém? O Senhor é o seu escudo, se você confiar nele. Ou seja, a visão lá do Jeremias é que ele era o alvo. E Deus estava tirando flecha nele. Mas ela pode ser totalmente mudada se você olhar essa palavra e ver que Deus é o seu escudo. E vai repelir todas as flechas do maligno. Amém? É totalmente o contrário. Depende de como você olha. E se você confia na palavra. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Deus é fiel. Amém? Então você tem que lembrar. Por isso que eu falo, você tem que ler a Bíblia, você tem que relembrar. Deus é fiel. Deus é fiel, Deus é fiel, não vai deixar eu cair. Deus é fiel.
Todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai que está no céu. Se você confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, Deus está te confessando, Jesus está te confessando perante o Pai que você é filho. Promessa, você é filho. Amém? O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Amém? Amém? Ou seja, Deus vai suprir todas as suas necessidades. É palavra do Senhor. Se você esperar nele, você colocar sua esperança nessa palavra e você viver de acordo com essa palavra, você vai experimentar essa palavra. Clama a mim e eu responder-te-ei, e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Clama a Deus. Vamos clamar a Deus, para que Deus fale com a gente. Amém? Clame a Deus para que Ele fale coisas que você nem imagina. E Deus já colocou muita profecia, já falou muito conosco, sobre essa comunidade, sobre as nossas vidas. E nós temos que trazer à nossa memória aquilo que nos traz esperança. Porque se a gente olhar só para as circunstâncias, se a gente olhar para a nossa saúde, se a gente olhar para o nosso tamanho de comunidade, de quantidade de membros, a gente pode se abater. Mas se a gente olhar para Deus, a gente vai esperar nele, e a gente vai ter confiança nele, e a gente vai lembrar de tudo aquilo que o Senhor já falou para a gente. Amém? Deus tem promessas para essa comunidade, que Deus usaria a gente com cura. Deus tem promessas que na nossa comunidade haveria alimento farto para todas as suas ovelhas. Deus tem promessas que nesse lugar ganharíamos muitas vidas para Jesus. Deus tem promessas. Agora, se a gente ficar olhando só as circunstâncias, a gente vai se abater e não vai lembrar das promessas. A gente vai olhar para as circunstâncias. A gente vai olhar para os irmãozinhos que têm problema. Eu vou olhar para as minhas e você vai olhar para os meus defeitos. E não é isso que a gente tem que olhar. A gente tem que olhar para Jesus. Amém? No nome de Jesus. Tome isso para você. Tome isso para você, para que a gente possa, viver firme com Deus. Se a gente focar nas coisas certas, eu sei que Deus vai se alegrar e a gente vai colher os frutos disso. Amém? Fique de pé no seu lugar. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Eu quero que você pense agora, se você está passando por alguma dificuldade, se você está passando por algum momento difícil, que você está olhando para as circunstâncias. Eu sei, gente, todos a gente passa, todos passam, eu passo, você passa. Se você está passando por algum momento difícil agora, e você não está conseguindo olhar para Deus, você não está conseguindo focar no Senhor, e a sua esperança está nessas coisas dessa terra, ou se você começou a olhar demais para os problemas, eu quero te dizer isso, assim como o profeta Jeremias já profetizou naquele tempo, que essa palavra se torne rema nas nossas vidas, se torne verdade nessa noite. Eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Eu quero que você traga à sua memória aquilo que vai te trazer esperança. Eu quero que você comece a focar na esperança em Deus. Que você comece a focar em Senhor. E que você tire os olhos dessas coisas que estão acontecendo à sua volta. Que estão acontecendo, ninguém está falando que não está acontecendo. Mas que você possa focar em Deus. Deus é contigo. Deus é contigo, Deus é comigo, Deus é com você. Deus é com você, Ele não te abandonou. Deus é com você. Deus é comigo, Deus é com você. Deus é comigo, Deus é com você, não esquece disso. Deus tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia, Pai, do nosso coração. Tem misericórdia da nossa mente, Pai, porque ela é torta. Tem misericórdia da nossa visão, Pai, que a gente enxerga tudo muito torto. Tem misericórdia, Pai. Pai, se Deus, nós tivemos perdão agora, porque nós focamos em tanta coisa errada. Pai, eu te peço perdão por mim. Se você quer fazer isso, também faça isso. Peça perdão para Deus. Peça a Deus, me perdoa, porque eu foquei em tanta coisa errada. Fala isso para Ele.
Deus, eu sei que eu errei, eu sei que eu foquei em tanta coisa errada. Eu sei que tenho focado nos problemas, mas eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança, e só quem pode me trazer esperança é o Senhor. Só quem pode trazer esperança para a gente é o Senhor. Só quem pode renovar a nossa força é o Senhor. Só quem pode renovar o nosso pensamento é o Senhor. Só quem pode transformar a nossa mente é o Senhor. Só quem pode mudar a nossa vida e a nossa história é o Senhor. Só Deus pode mudar a sua história. Entrega tudo a Ele nas mãos dEle agora, no nome de Jesus. Então você vai fazer isso agora. Entrega esses problemas na mão de Deus. Entrega essas pessoas nas mãos de Deus. Entrega essa doença na mão de Deus. Entrega agora de coração mesmo. Deus está aqui, Pai. Está aqui aquela pessoa que está falando mal de mim. Deus, eu entrego ela nas Tuas mãos agora. Está aqui, Senhor, aquela pessoa que tem causado problema na minha vida. Está aqui, Senhor. Pai, está aqui aquela pessoa, está aqui aquela situação. Está aqui o meu desemprego, está aqui a minha falta de saúde, Pai. Está aqui, Senhor. Eu te entrego, Pai. E eu confio em Ti, Senhor. Eu confio em Ti. Eu confio em Ti, Senhor Deus. Pai, tenha misericórdia de nós, Pai. Nós sabemos que o Senhor tem, e muita. Porque a Tua palavra mesmo diz, e a gente leu aqui, e profetizamos sobre nós, que as Tuas misericórdias não têm fim. Que as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Se renovou essa manhã, e vai se renovar amanhã de manhã novamente. E nós não somos consumidos porque o Senhor é misericordioso e porque o Senhor nos ama. Irmão, lembre disso, o Senhor te ama. Amém? O Senhor te ama. E a misericórdia dele se renovou nessa manhã por você. Por você. Ele te ama. E Ele quer mudança na sua vida. Olhe para Ele. Olhe para o Senhor. Olhe para Deus. Deus está falando para você, olha para mim. Aleluia, Senhor Deus. Olha para Ele. Olha para Ele. Olha para Ele. Deus. Aleluia, Deus. Move em nossos corações, Pai. Eu te peço, Pai, um arrependimento genuíno. Move em nós, Pai, no nosso coração um arrependimento, Pai, que não venha, Senhor Deus, da boca para fora. E que a gente possa mudar, Pai. Eu te peço no nome de Jesus.